Só que, como Krishna previu que Arjuna teria dificuldade com os cavalos dos sentidos, então ele falou, eu vou ser seu quadrigário, não no sentido de quadrigário mesmo, que também ele foi, mas no sentido de alinhar, de controlar, de ajudar a conduzir os sentidos de Arjuna, de controlar mesmo a mente de Arjuna e de ser a inteligência de Arjuna, que é essa a ideia, né? Porque na verdade o yoga se destina a isso. Existe um verso muito belo no capítulo 10 do Bhagavad Gita, me parece que é o verso 9, quando Krishna diz Teshan satata yuktanam bhajatam priti purvatam dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. Entendeu? Não. Deixa eu beber água para lembrar da tradução. Krishna diz o seguinte: Teshan satata yuktana, aqueles que estão sempre yukta, conectados. Essa é uma palavra muito boa, né? Hoje em dia, yukta, que daí vem a palavra yoga, aqueles que permanecem conectados, bhaja, me adorando. Dadami buddhi yoga, para eles eu dou buddhi yoga, inteligência transcendental. E é na mão põe através da qual eles podem vir a mim. Isso é muito interessante, colocar como centro de toda a situação. Então o Krishna já começa a falar, não é meramente se abstendo do trabalho, do dever, que a pessoa fica livre do karma. Às vezes, por não agir, é que você paga a reação. Né? Às vezes a não ação é que se torna uma atividade kármica, e a ação é a maneira de você até se purificar do karma. Então todo o Bhagavad Gita gira em torno desse ponto, de como agir, o que deve ser renunciado e o que não deve ser renunciado. Então no início, a Arjuna queria renunciar ao quê? O dever prescrito dele, o compromisso dele, a missão dele. E é interessante que logo no finalzinho, ou melhor, bem no finalzinho do Bhagavad Gita, tem um verso que eu gosto muito, que eu acho que é bem, assim, sintetiza bem a ideia. Krishna diz, Arjuna, enquanto a alma estiver corporificada, que é o nosso caso, não é possível que ela renuncie tudo. Isso não é possível. Mas aquele que renuncia ao fruto do trabalho, e não ao trabalho, esse é renunciado. Porque uma coisa é falar, não quero mais. A batalha está chata, vai ser perigoso, eu vou sofrer, eu não quero mais. Isso é fácil, né? Mas você fazer o seu dever e oferecer o fruto a Deus, puxa, né? A gente pode citar um exemplo simples. Alguém tem um filho, um adolescente, e às vezes adolescente é difícil. Você fala, não vou mais, deixa ele para lá. Não, se você fizer isso, você tem que cumprir o seu dever. E ao mesmo tempo, tem que estar desapegado, porque você não vai controlar, mas você tem que fazer a sua parte e oferecer o fruto a Deus. Né? Você não pode fazer querendo o resultado. A gente pode dar uma série de exemplos, mas esse exemplo é bom, porque um dia desse uma pessoa me procurou para perguntar disso, que o filho, aquela coisa toda, e aí eu logo lembrei do Bhagavad Gita, porque é bem assim, né? Tem situações difíceis que a gente fala, não, vou largar a mão, não quero mais saber, porque realmente, assim, não está dando para desfrutar dessa situação. Então, se não dá para desfrutar, eu renuncio. Mas a ideia não, mesmo sem desfrutar, mesmo até sofrendo, isso purifica. Você faz o seu papel, você cumpre o seu dever, como o Krishna diz do Bhagavad Gita, como a flor de lótus, né? Fica livre do contato com a lama, que infelizmente esse mundo é comparado a uma lama, né? Fica acima disso. Então Arjuna, ele começa dizendo, eu não vou lutar, eu abandono tudo, eu vou para a floresta, cai em desespero, até que no verso 7 do capítulo 2, existe um verso muito marcante, verso 7 do capítulo 2, que é quando Arjuna então entende a importância de pedir ajuda, assim, manifesta uma humildade genuína e fala, eu não tenho capacidade de entender o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Qual é o meu dharma, né? Qual é o meu dever? Porque Krishna havia dito, não, você tem que lutar, você é um guerreiro, mas ainda não tinha entrado profundamente no aspecto filosófico, porque até então eles eram simplesmente amigos, né? Aí Arjuna então diz, Kapanya, Doshoparata Swabhava, Prityami Tvam Dharma,
Samudra Chetaha. Ou seja, ele diz o seguinte, agora, a palavra Karpanya, vem da palavra Kripa, que é misericórdia, né? E Karpanya, ou Kripana, que fica sem misericórdia, mas ele diz que, na verdade, eu não estou tendo misericórdia comigo mesmo. A palavra Karpanya é traduzido como avaro, como mesquinho. Né? Diz assim, Karpanya Doshopahata Swabhava. Swabhava significa a natureza verdadeira, espiritual. Ou seja, nós temos dentro de nós um oceano de qualidade, de pureza, de espiritualidade, de amor, né? Mas, de alguma forma, não estamos usando isso. Por quê? Doshopahata, Maya, a ilusão, assim, os apegos, a interação mesmo com esse mundo faz com que esse tesouro fique coberto. O resultado é Karpanya. Somos mesquinhos, ou seja, temos uma riqueza e não usamos. O Karpanya Doshopahata Swabhava. Eu sei que dentro de mim existe um oceano de qualidades, mas devido à dosha, que é traduzida nesse verso como fraqueza, como doença, como impureza, não importa, eu agora Karpanya. Por favor, Prichami Tvam Dharma. Qual é o meu Dharma? O que eu devo fazer? Samudra Chetaha. A minha mente está completamente confusa. Yakshreya Shanistitam Bruhitame Sisyasteham. Eu então me torno Sisya, um discípulo, né? E lhe peço, me rendo e peço, por favor, me instrua. O que eu devo fazer? E é muito interessante que nesse ponto, quando Krishna assume a posição de Guru, aí a conversa vai para outro nível. No primeiro verso, a primeira coisa que Krishna fala para Arjuna é muito impressionante. Ele diz, Asotyam anasotyastam pragyavadanscha hashase gatasum nagatasum chananushutyanti panditaha. A palavra shotya é lamentação. Essa palavra é declinada de muitas maneiras nesse verso. Mas traduzindo, ele diz o seguinte para Arjuna, se Shia resolvesse alguma coisa, Som Risaldo morria afogado. Ou seja, se está reclamando, ou seja, ele diz, falando palavras sábias, você está se lamentando pelo que não é digno. Aqueles que são sábios nunca se lamentam. Porque é muito interessante, né? Vida espiritual e lamentação não combinam. Vida espiritual é celebração, né? A lamentação é quando você perde assim, a compreensão de que, peraí, Deus está comigo, né? Eu estou recebendo um treinamento. Tudo que realmente acontece é exatamente sob medida. A gente tem que entender isso. Senão a vida fica chata. Né? A gente começa a achar que não, tem alguém, tem alguma coisa está estragando o roteiro. E realmente tem alguma coisa estragando o roteiro. Somos nós mesmos. Né? Porque se a gente seguir o roteiro, cada um aqui tem um roteiro. Krishna criou um roteiro perfeito. E se a gente seguir o roteiro, o filme vai ganhar Oscar. Mas se a gente quiser ser o roteirista, aí é pornô chanchada na serra. Então,